Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso podcast, websérie Mulheres Empreendedoras, né, como parte do programa PampaCast, nosso podcast da Agipampa. Hoje temos aqui presente uma convidada muito especial, eu tenho um carinho muito grande por ela. Me fala um pouquinho, então, de quem é a Alissa, para quem não conhece. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu retorno à casa que me formou, né? E quando eu posso contribuir com estudantes, né, para o futuro. Mas, enfim, eu sou a Alissa Ellen, né? Sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pampa desde 2016. Então, eu tenho 6 anos de formação acadêmica, já fiz pós-graduação, estou sempre tentando me atualizar. E também, né, além da questão de ser nutricionista, atuo em consultório. A primeira pergunta é como que tu iniciou a tua trajetória como nutricionista após a tua formação? Bom, eu sempre comento que quando a formatura, né, em si, a colação de grau é uma emoção sem igual, né? Eu lembro, todo santo dia eu lembro daquele dia que é muito especial. E eu mexo que é uma conquista quando tu levanta aquele canudo, né? Quando tu sabe tudo que tu passou na universidade para chegar até lá, mas tu sai da condição de acadêmica e eu mexo para desempregado, né? É uma condição, tu tá feliz, mas ao mesmo tempo tu fica muito apavorado. E eu lembro que logo que eu me formei, foi em março de 2016, isso, a formatura. Eu optei, na época, não por fazer festa de formatura e eu optei por uma viagem. E nessa viagem, eu fui no Rio de Janeiro, eu lembro que tudo que é lugar santo que tinha, eu pedi um emprego. Essa história é um pouco longa, vou tentar resumir o máximo para não me estender demais. Então, eu fui no famoso Cristo Redentor, né, e eu pedi com muito êxito um emprego. Né, e quando eu estava lá, na metade da viagem, surgiu um psicólogo de uma empresa, né, em Santa Maria, para trabalhar numa UAN, né, uma UAN terceirizada de uma empresa na época. Eu lembro que me pediram para vir fazer essa entrevista, eu estava no Rio, vim do Rio até Santa Maria, e na verdade eu não sabia como que tinha chego o meu nome até essa empresa, né, e na época, quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que quem me indicou foi uma professora da Unipampa, né? Na época, a Carla Brasil, que atuava em UAN, né? E eu lembro que eu estava lá na viagem, ela me disse, me manda uns currículos teus que eu vou distribuir. E só que eu não imaginei que fosse ser tão rápido, né? Eu lembro que eu estava muito feliz, assim, no dia da entrevista. Então, eu comecei trabalhando em unidade de alimentação e nutrição em Santa Maria. Eu fiquei trabalhando, na época, 45 dias na empresa, a empresa acabou fechando, né? Não era uma empresa idônea, né? Então, passei muito perrengue nessa época, mas da minha atuação profissional, então, eu comecei em Yuan, né? Depois eu vim para Itaqui, eu continuei trabalhando em Yuan na PAI. Na verdade, eu trabalhava como voluntária e depois eu fui remunerada por poucas horas, que era o que eles conseguiam ali manter, né? E aí surgiu a ideia de fazer o atendimento a domicílio. Eu não tinha condições na época de ter um consultório, né? E eu pensei para mim, eu vou botar todo o meu material dentro de uma mochila e eu vou atender na casa das pessoas. E acredito que cada vez eu indo em mais pessoas, essas pessoas vão me indicar e eu vou ir crescendo, vamos dizer assim. E fiquei 1 ano atendendo dentro da mochila, eu digo assim, que meu consultório era dentro da mochila. Eu atendi Uruguaiana também. Tive um apoio muito grande das pessoas à minha volta, né? O meu atual esposo, né? Na época era só meu namorado, me levava a Uruguaiana, eu não dirigia, então ele me esperava na porta do cliente, 1 hora e pouco eu atender para me trazer. Tinha dia específico que tu ia ou não? Geralmente uma vez na semana. E aí eu combinava, né? E tentava atender. E lá, na verdade, a agenda cresceu mais do que aqui. Então, porque lá eu atendia uma pessoa e ela trabalhava com outra pessoa que indicava para outra e assim foi indo, sabe? Que foi uma época assim que depois eu não consegui mais dar conta, que daí eu tive que deixar a Uruguaiana para seguir só aqui em Itaqui. E aí depois desse 1 ano, né, atendendo só nas casas, me surgiu então a oportunidade de estar trabalhando lá no consultório onde eu estou até hoje, que é localizado ali no hospital. Também, mais uma vez, por intermédio de uma professora da Unipampa,
existia uma endocrinologista que trabalhava lá e ela queria muito trabalhar com uma nutricionista em conjunto. Ela tentou trabalhar com uma nutri e não conseguiu se encaixar, e parece que a mãe dela estava num local com alguma professora da Unipamp, que até hoje eu não sei quem é, né? Mas que eu acredito que deve ser alguma de vocês, alguma das que foram minhas professoras, né? E disse, não, mas eu tenho uma nutricionista muito boa para te indicar, uma aluna que sempre foi muito esforçada, e aí acabou que eu não sei até hoje quem é essa professora, e ela me chamou para conversar. Ela atendia 20 dias em Itaqui, e 10 dias a sala dela ficava livre para me atender. E aí ela combinou comigo de eu fazer uma parceria com ela, atender os pacientes do SUS com um custo menor, para que eu não tivesse, na época, o custo do aluguel, digamos assim, né? Para mim era tudo que eu queria, né? Eu ter um lugar instalado, uma estabilidade. E aí foi mais ou menos um ano que eu consegui me estabilizar. E aí, na verdade, ela saiu desse projeto, entrou outro endocrinologista e hoje eu tô lá já há 5 anos atendendo. Daí eu atendo, tenho a minha sala, né? Atendo todos os dias, só opto por não atender na segunda-feira. Então, um resuminho um pouco de tudo que aconteceu. No meio disso ainda, eu tive uma proposta para trabalhar e cobrir uma licença saúde de uma nutricionista em Maçambará. Então, eu também trabalhei na alimentação escolar, né? E que é na área também de unidade da alimentação e nutrição. Então, se eu fosse dizer assim, ó, hoje em dia o meu olho brilha muito pela nutrição do consultório. Ele é a minha base, eu não deixo ele por nada. Mas quando eu tenho a oportunidade de trabalhar em cozinha, em escola, eu também brilha meu olho. Então, de certa forma, eu tento fazer se eu conseguir conciliar os dois. Como foi com a Maçambará? Eu atendia segunda e terça na Maçambará, no caso, fazia esse trabalho como nutri da alimentação escolar, e quarta, quinta e sexta consultório. E se algum dia eu precisar me dividir, eu consigo, porque eu tenho prazer nas duas áreas. Eu gosto muito das duas áreas. Acho que isso é muito gratificante, né? Poder exercer a nutrição independente, né, da área específica, assim. E que bom ter uma segunda opção também, né? Porque às vezes é aquela coisa, na formação, às vezes a gente sai com uma ideia, eu gosto disso, né? E nem sempre tu vai conseguir exercer naquela área, né? De início, talvez demore um pouco, né? Claro, vai muito também de tu indo atrás, buscando esse conhecimento, se aprimorar, network, né? Então, isso que a Elisa coloca, acho que essa questão da indicação, isso é muito importante. Embora às vezes vocês achem, né, tô nem aí, professor, né? Uhum. A gente acaba recebendo muito pedido também de indicação. E tem essa questão, assim, de quando tu sai da faculdade, eles pedem experiência. A maioria das empresas querem experiência de 1 ano, tem 6 meses. Só que tu é uma recém-formada. Que experiência tu vai ter? Então, nesse momento, participar dos projetos de extensão é muito importante, né? Se colocar ali como uma aluna dedicada, porque, de certa forma, é isso que a Carla está falando. Ela vai indicar o aluno que, aos olhos dela, vai ser um bom profissional, né? E é uma responsabilidade grande para vocês também, a indicação, né? Então, para mim, eu só consegui esse emprego, que foi perrengoso, passei muita coisa, mas por causa, né, de professores, porque senão, provavelmente, meu currículo ia ser só mais um, talvez ficasse ali parado, e que acontece, né, infelizmente acontece. Professores do teu esforço. Eu queria saber qual tu acha que foi o maior desafio que tu enfrentou para chegar até onde tu tá hoje? Só para deixar claro, elas que formularam as questões. Tem nenhuma dica. Meu desafio foi no início, Gurias. No início, né? Quando eu saí de lá, eu saí direto do Rio para Santa Maria. Eu conto até que eu não tinha uma roupa adequada para fazer uma entrevista, porque eu estava só com roupa de praia. Eu passei numa loja, comprei uma calça jeans, uma camisa, assim, enfim, né? E aquele emprego era muito bom para ser verdade. Ele era um emprego dos sonhos, no sentido que eles pagavam o salário que todo nutricionista gostaria de receber, né? Até então parecia uma empresa muito idônea, muito correta, enfim. E, na verdade, não foi nada disso, né? Esses 45 dias eu costumo dizer que foram os dias mais difíceis que eu passei, né? Onde, por muitas vezes, eu entrava com o estoque dos alimentos e chorava, me acalmava e me recompunha e voltava. E eu pensava, inicialmente, que era a pressão de ser uma recém-formada e não estar preparada
para enfrentar toda aquela pressão que uma unidade de alimentação e nutrição acaba tendo, né? E depois, ao passar dos dias, eu fui vendo que não era só isso, que além de eu não estar preparada, eu realmente tinha muito medo, toda aquela função, a empresa realmente não cumpria com o papel, né? Então, eu não tinha condições de trabalho, não tinha um computador para trabalhar. O meu primeiro dia de trabalho, eu sempre conto que uma menina me treinou e combinou de passar para me buscar, que ela me disse assim, às 3 eu passo para te pegar. Eu digo, mas é que tinha me dito que eu vou trabalhar de manhã e de tarde. Ela disse, não, às 3 da manhã. E eu disse, tá. Não tem. Ela disse, não, é que a tua unidade funciona 24 horas e tu tem que acompanhar todos os fluxos. E eu pensei assim, óbvio, né, tenho que ver tudo, normal, né, meu primeiro emprego, eu tenho que conhecer tudo. E eu lembro que nesse primeiro dia, gurias, eu fui 3 horas da madrugada para o emprego e eu voltei às 23 horas do dia, né, daquele dia, porque eu acompanhei todo o processo. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu esposo disse assim, mas o que é isso? Tem grávida? Meu emprego? Eu dizia assim, como que é isso, meu emprego? Ele disse, mas tu vai chegar todos os dias nesse horário? Eu disse, não, é só no começo, enfim. E assim, eu fiquei uma semana, porque eu fiquei que nem um zumbi, né, eu não dormia direito. Então, foi bem complicado esse começo, sabe? Eu acho que o mais complicado não foi eu não estar preparada. Foi realmente que a empresa não era uma empresa boa, né? E eu lembro que eu ainda aguentei 45 dias, né? Foi bem difícil para mim, acho que foram os dias mais longos, e porque eles não pagavam salário, era muito complicado, faltava alimento, né? Então, bem complicado. Eu acho que de todos os desafios, esse foi o pior. Só que depois que eu me vi de novo desempregada, né? Aí que foi um desafio também, porque ao mesmo tempo que eu me aliviei saindo daquele emprego, que eu já estava tendo até crises de ansiedade, depois com o tempo eu fui identificando isso. Eu lembro que quando dobrava a esquina do trabalho eu começava a ter uma palpitação, eu ficava muito ofegante, mas claro, acho que eu tentava mascarar aquilo para mim poder, né, estar ali trabalhando. E o depois foi muito complicado, assim, porque eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu pensei que era o primeiro emprego e parecia que era o último, que nada ia dar certo. E aí que eu comecei a trabalhar realmente, eu acho que empreender de verdade, né? Daí eu comecei a atender a domicílio. Eu lembro que quando eu comecei a atender a domicílio, eu seguia muito uma menina que até hoje eu sigo, que é uma referência em nutrição, que é a Mariane Farsi, da Mori Nutrir. Ela estava começando com o trabalho. E eu, automaticamente, também estava começando. Então, tudo que ela falava, eu anotava, eu pensava assim, bom, tudo que ela disser, se der errado, deu errado, mas pode ser que dê certo, né? E a questão dos personalizados, que eu trabalho muito no consultório, né? Eu tenho a caneca, a cuia, o prato, a garrafinha. Começou já com a Lisa Nutri na mochila. Então, quando eu ia na casa das pessoas, de primeira consulta, eu dava um copo com canudo. Na época, eu não me lembro, assim, talvez acho que o copo custava R$1,99, sei lá, podia custar mais, mas... Só que eu pensava assim, não, tô dando alguma coisa pro meu cliente, né? Meu cliente alguém vai chegar na casa dele e vai ver aquele copo. Então, eu acho que aí começou meu espírito empreendedor, realmente. Isso começou por conta pelo Instagram, ou... não, aí foi assim, Como que tu descobriu essa? Foi assim, eu me vi desempregada, eu voltei para Itaqui e não sabia o que ia fazer da vida, né? E aí eu tinha um preconceito, vou falar um preconceito bem grande, que Itaqui não tinha suporte para uma nutricionista, imagina. Quem que eu vou atender? Quem que vai marcar consulta comigo? E aí o meu esposo me deu de presente a balança de bioimpedância, né? A primeira balança de bioimpedância. Eu cheguei de viagem, estava em cima da cama dele. A balança, um estadiômetro de medir a altura e uma fita métrica e a mochila. Foi ele que me incentivou. Ele disse, agora tu vai começar a atender nas casas. E eu, brava, fiquei muito brava, sabe? Por que tu gostou com isso? Da onde? Quem é que vai marcar consulta comigo, pelo amor de Deus? Ele disse, tu vai ver. Aí ele começou a dizer, tu é dedicada, as pessoas gostam de ouvir as pessoas gostam de ser ouvidas e não sei o que. Só que eu não tava muito botando fé naquilo, né? E naquela mesma noite, ele criou uma página no Facebook da Lisa Nutri. Porque ele tava assim,
Determinado. Crendo que tudo ia dar certo, entendeu? Nem que eu não achasse. Que é melhor do que ser marido de uma nutricionista, né? Então, foi aquela noite que tudo começou. Eu não me lembro a data certa, mas eu lembro que foi em junho, final de junho, talvez 26 de junho do ano que eu me formei, né? E aí, eu lembro que ele criou umas caricaturas, eu fazia umas postagens muito bizarras, assim, muito amadora. Hoje muito amadora, assim, muito... Eu não escrevia muito, porque também não tinha tanto conhecimento para escrever, ficava com medo de escrever bobagem, escrever uma coisa errada. Então, meio que pegava imagens aleatórias lá do Google, tudo sem definição nenhuma, sabe? Mas, enfim, foi aí que começou a criar, e aí... Quando ele decidiu que eu ia atender a domicílio, que foi ele que decidiu, eu disse, então tá, então agora eu vou trabalhar esse meio ano, porque eu nunca pensava assim, eu vou trabalhar um mês e vou ver o que vai dar. Eu sempre pensava que era a longo prazo. Eu vou me dedicar esse meio ano, mas também se não der certo, eu vou abandonar tudo, sabe? E aí, todo santo dia eu postava alguma coisa. Eu nunca deixava de postar. Aí, às vezes, tinha 3 curtidas, que era eu, meu pai e o meu marido. Por mais que às vezes a gente tenha uma ideia, né, queira empreender, essa mola propulsora, né, de ter alguém que confia no que tu está propondo, eu acho que é muito importante no sentido de te dar uma certa segurança. Porque, como tu falou, né, se daqui a meio ano não der certo, eu largo tudo, né, e poderia não ter dado certo, né. Outra coisa que eu acho que foi legal que tu tá trazendo é a questão desse marketing digital, né, né? Eu acho que tu passou por 3 anos atrás. Exato, por esse processo de transformação e tu teve que aprender muito com isso. Tu chegou a fazer alguma pós ou algum curso específico com relação a marketing digital? Eu fiz os cursos da Mariane Faso na época. Na época eu não tinha condições de pagar os cursos logo no início, mas assim que eu fui me restabelecendo, que eu fui tendo mais clientes, eu gastava os valores em curso, né? Sempre fazia isso. E aí, quando surgiu o trabalho na PAI remunerado, era um salário bem baixo, sabe? Mas eu comprava os copos, eu pegava, juntava, fazia os cursos, eu sempre pensava assim, eu vou investir e não me sobrava nada, absolutamente nada. Tanto também que quando surgiu o consultório para mim ter e para mim pagar o aluguel, eu lembro, não, se eu precisar tirar dinheiro do emprego X para botar aqui inicialmente e isso for com prazo, eu vou fazer isso. Então, nunca precisei, sabe? Graças a Deus, mas eu sempre pensava assim, se não der certo, eu vou tirando aqui para tapar aqui, sabe? Sempre pensava assim. E aí que eu acho que surgiu essa veia empreendedora. E aí eu comecei a me ver, na verdade, como eu nunca me vi nem na faculdade, assim, nem na universidade, porque eu sempre fui uma aluna que, apesar de dedicada, esforçada, sempre fui mais quietinha, nunca fui de me comunicar tão fácil como é hoje, entende? Falar no microfone, para mim, meu pai é radialista, então, assim, a vida inteira eu me criei, né, ele me deu o sustento pela voz. Só que Deus me livre, falar no microfone para mim era um pânico. E aí, quando eu comecei a empreender, o meu pai me botou na pressão, para fazer um programa comigo toda semana na rádio. Eu dizia, pai, eu vou te dar as perguntas assim, ó, e tu faz exatamente o que tá. Tu não me pergunta mais que isso. Essa é a vantagem do pai ser o locutor, né? Ficava super nervosa, sabe? E mais nervosa ainda fazer frente com o meu pai, sabe? Porque meu pai é acostumado a falar, tem, né, todos esses anos de profissão. E aí todo mundo ria que eu chamava ele de Robério, né? Porque no rádio eu não chamo de pai, né? Robério, e todo mundo ria, assim, que era meu pai. Mas aí foi surgindo, sabe? Acho que uma coisa atrás da outra, e demorou muito, assim, para mim aparecer, por exemplo, no Instagram, para me dar a cara a tapa, e demorou um pouco mais, porque na época o Instagram nem era tão forte, era realmente aquelas páginas de Facebook. Né? Exato. Mas isso é muito legal, porque aí traz toda essa evolução. E uma das coisas que o marketing digital também traz é a questão de tu não colocar esforço em um só local, né? Então, teve aquela situação que o Instagram, ele saiu totalmente fora do ar, e muita gente que tinha só a página do Instagram acabou perdendo com isso. Então, também difundir um pouco mais isso, né? Então, tu tinha a página do Face, né? E aí tem que ver também muita questão de qual público tu quer atingir. Então, tem um público, ele é ainda muito do Face. Tem um outro público, daí eu acho que é da era das gurias aqui, que é Instagram ou TikTok, né? Então, assim, a gente está passando por uma era digital muito forte e quem não se colocar, acaba que vai perder também com isso, né? Eu acho que é a principal vitrine, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tu foi muito corajosa também. Não é fácil, porque tu tá te expondo, né? Sim,
É uma exposição. Sim, tu tá sujeita a elogios, mas tu tá muito sujeita a críticas, né? E críticas positivas, no sentido da pessoa te ajudar, como críticas de maldade, né? Como tem em toda parte. Então, a partir do momento que tu dá a cara a tapa, tu tá né, sujeita a isso. Mas eu acho que compensa quando tu tem muito mais o lado positivo da coisa do que de 100 pessoas que falam positivo, uma que fala negativo, né? Então, eu acho que compensa, é bem gratificante nesse sentido. Mas é um processo de transformação. E pensando nesse processo de transformação, teve um momento específico que tu pensou, eu estou empreendendo? Eu acho que não. Eu acho que foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo e foi tudo muito rápido para mim, assim. Esse postar todos os dias funcionou muito, sabe? Porque de texto curtidas viravam 11, daqui a pouco viravam 30, daqui a pouco desses 30, um ou dois virava cliente, sabe? Começou realmente a surtir efeito. Eu comecei também a me colocar na cidade quando tinha, por exemplo, o dia da Nutri, eu ia para uma academia e passava avaliação gratuita, orientação, fazia bolinho fit, levava de brinde. Então, tudo que eu ganhava em valor, eu investia em mim, na minha imagem, no meu reconhecimento. Então, no final das contas, eu nunca tive dinheiro para nada, entendeu? Assim, eu nunca tive dinheiro para absolutamente nada, a não ser para comprar, como eu falando, a não ser para comprar copos, para comprar coisas para fazer receita, não sabia isso que eu fazia. Porque eu pensava assim, uma hora vai dar, uma hora eu vou conseguir ter um dinheiro só para mim, entende? Então, eu fazia muito isso, surgiu muitas pacientes de domicílio que até hoje são minhas clientes que vão no consultório dessa época da academia, sabe? Dia da Nutri eu fazia alguma coisa, dia do educador físico, sempre alguém me convidava. Então, eu sempre dizia assim, ó, eu ia louca de vergonha e louca de medo, mas eu vestia a carapuça da coragem e eu ia. Entendeu? Ninguém sabia que eu estava morrendo de vergonha, entende? De fazer aquilo. E vergonha, que eu digo, vergonha de me expor, assim, de ficar ali atendendo na frente de todo mundo criticando, será que ela tá medindo certo? Será que tá certa a forma como ela tá conduzindo? Mas eu ia, e sempre foi assim, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequena, né? O pai sempre dizia isso, se tem medo, encara, engole o choro e vai igual, entendeu? É igual, porque se eu não te ensinar assim, a vida vai te ensinar pior e tu vai sofrer muito mais. Então, eu quero que tu vá. Meu primeiro emprego, que não era na área de nutrição, foi assim. Ele chegou e me disse que era em vendas ainda, para empreender. Era para vender um curso. E ele disse, tem um rapaz lá que só precisa que tu mostre umas coisas, assim, para umas pessoas que vão comprar. E eu cheguei lá, era uma entrevista de emprego, entendeu? Eu nem sabia que era uma entrevista de emprego, e eu fui contratada na época. Então, aquela coisa assim, se tem medo, vai com medo igual, que uma hora passa. Isso funciona. Para tocar no assunto de quando veio a pandemia, né? Como que tu te sentiu, o que tu precisou fazer quando veio tudo à tona, com todas as restrições que tinha, e o que sobrou, o que restou foram as redes sociais, né? Sim. Como é que aconteceu? Bom, antes da pandemia, né, eu já vinha me mostrando um pouquinho mais, no caso, no Instagram, né, que é onde a gente foca um pouquinho mais o trabalho atual, mas, digamos assim, que 30% talvez, né. E quando veio a pandemia, veio o medo, né, a insegurança também, porque eu estava com um consultório muito estável naquela época, né? Eu estava realmente conseguindo ter um dinheiro para mim, depois de alguns anos, e eu estava muito bem, trabalhando com lista de espera, né? E aí veio aquela insegurança, e a gente sempre pensa assim, o trabalho da nutricionista, se as pessoas soubessem, valorizassem, soubessem o quão importante ele é, a gente trabalha com a prevenção, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas nos procuram já com a doença instalada. Então, para algumas pessoas, o nosso trabalho ainda é supérfluo, é um gasto desnecessário, né? E como esse medo pairava, eu comecei a pirar e pensar essas coisas assim, sabe? Tipo, realmente, vão cortar a venda da nutricionista, vão deixar de vender na nutricionista, porque ninguém sabe, as pessoas estão deixando de trabalhar, quem tem o seu garantido, ok, mas quem não tem. E eu tenho clientes desde condição socioeconômica altíssima até super baixa, que vai todo mês, sabe? E aí eu realmente fiquei com muito medo, assim.
quando, logo que surgiu ali aquela parada total, os profissionais da área da saúde podiam trabalhar, né? A nossa clínica podia funcionar, só que como aconteceu com todo mundo, o consultório, tipo, sumiu naquelas semanas que a gente saía e que eu mexia, que parecia um apocalipse, a cidade não tinha absolutamente ninguém, né? Então, ali, aquela semana foi bem perrengosa. E aí, eu e a Joyce, que é a professora Joyce aqui da Unipampa, já trabalhávamos um pouco ali com as questões de cursos online e tal. E aí, a gente pensou, a gente vai ter que agarrar essa parte e ver o que vai acontecer. Graças a Deus, eu acho que as coisas foram se recolocando no seu lugar, né? A minha clientela foi voltando ao normal, aos pouquinhos, né? E eu me vi com uma pressão maior de estar mais presente ainda na rede social, né? Porque aí eu pensava assim, ó, eu já não tenho mais lista de espera, eu tenho os clientes fidelizados, mas eu sempre preciso ter clientes novos, porque eu não posso deixar meu tempo ocioso. Ficava pensando, sabe? E aí, realmente, eu comecei a intensificar bastante o trabalho nas redes sociais. Aí, nessa época, eu contratei os meninos da Agência 22 para fazer os meus cards, porque eu não estava conseguindo mais dar conta de fazer sozinha, né? Eu comecei a, mais uma vez, mesmo com menos dinheiro, a investir mais na minha imagem. Porque eu pensava, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que seguir nesse ritmo. E, mais uma vez, funcionou. Mais uma vez, deu certo. Acho que no que deu, 3 meses de pandemia, eu comecei a ter uma lista de espera muito, muito grande, sabe? E que tem até hoje. Então, posso te dizer que nesses 3 anos, quase, eu acho que de pandemia, vai dar 3 anos, né? Assim, nos 2 últimos anos, assim, foi os anos que eu mais atendi. Eu mais trabalhei em consultório. E aí tinha a possibilidade do online, né? Eu, particularmente, gosto muito do contato físico, do contato humano, né? A nutrição depende muito, às vezes, da questão da antropometria para avaliar o paciente de certa forma, apesar de a gente saber que a consulta nutricional hoje não é só isso, não é um robô que tu vai lá e mede, deu, engordou, emagreceu, deu, tchau, né? É muito além disso. Isso é 10 minutos da tua consulta, é 15 minutos. O resto é todo o histórico, né, do paciente. Só que, com a demanda do online, me facilitou também algumas pessoas que gostavam muito do meu trabalho e que me procuraram para atendimento. Pessoas que já foram minhas pacientes em Uruguaiana, pessoas que já me conheciam de alguma forma, ou pelos meus pais, né, e me conheciam na rede social e me chamavam. Hoje em dia, eu atendo brasileiros que moram fora, né, nos Estados Unidos, que moram fora, que me acharam nas redes sociais, sabe? Então, o negócio disseminou de uma maneira, obviamente que eu acho assim, aqui 5, 10% dos meus pacientes são online, 90% é presencial. Mas eu acho que a pandemia, ela veio para nós, empreendedores, né, nos testar, nos dar medo mesmo, nos dar insegurança, mas para fazer assim, a gente não sentar na cadeira e se acomodar e pensar, não, tá tudo terminado, o mundo vai acabar. Não, né? A gente tem que se reinventar. E eu acho que foi isso, sabe? O resumo, assim, que eu tenho no caso dessa pandemia que a gente ainda vive, né? Mas eu acho legal o que tu falou agora, Lisa, a questão de nós empreendedores, de não deixarmos a peteca cair e não se acomodarmos, né? Seria muito fácil, né, usar a questão da pandemia como desculpa. E eu acho, e a gente vê vários exemplos disso, né, que acabaram fechando porque não conseguiram, de certa forma, modificar, trazer um produto novo, um serviço novo. E isso às vezes é possível, por quê? Se tu tem uma base boa no sentido de leitura, né, de acesso à informação, buscar coisas novas, né, verificar o que está acontecendo também no mundo. Eu acho que isso é muito importante, porque muito dessas questões, às vezes, podem ser um gatilho para uma ideia nova. E a gente fala, quando fala em inovação, fala em empreendedorismo, empreender não é só copiar o que alguém já está fazendo. Né? Na verdade, é aí que eu tenho que trazer a questão da inovação. Transformar. Exatamente. Eu posso copiar, mas eu tenho que entregar algo diferente. Que isso, com certeza, é o que muda qualquer negócio. E quando a gente fala em inovação, não necessariamente tem que estar relacionado à tecnologia. Eu posso inovar num serviço, né, na forma de entregar aquele produto, ter um cuidado diferente com aquilo. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento a várias coisas diferentes, assim. Eu lembro que quando deu aquela parada ali daquela semana, eu pensei assim, eu vou começar a escrever e-book.
eu vou começar a fazer coisa para chamar a atenção dos meus clientes. E como todo mundo estava com muito pânico do que podia acontecer com o Covid, eu lembro que eu estudei muito, assim, eu varei madrugadas, assim, me lembrava do tempo da faculdade, que a gente estudava madrugada para poder para as provas, mas eu estudei muito para poder passar um e-book com, acho que era 40 alimentos para imunidade, assim. E o pessoal amou, assim, sabe? O pessoal ficou, meu Deus, a minha nutricionista em vez de estar lá em pânico, ela tá lá tentando nos ajudar de alguma maneira. E eu lembro que surgiram meus e-books, foi meu primeiro e-book, porque eu nunca tinha tempo de fazer um e-book tão completo, e como eu me cobro muito, eu nunca gosto de fazer uma coisa mal feita, então eu tinha que fazer tudo bem feitinho. E aí depois surgiu os e-books de receita, dos sorvetes, dos muffins, aí eu comecei a me empolgar e comecei a escrever mais e-books. E também eu lembro que quando a pandemia começou, nós estávamos programados para reformar minha cozinha, né? Que era um sonho muito grande que eu tinha. Eu trabalhei os 2 anos de Massabará e eu não gastei R$1 do dinheiro que eu gastei lá, que eu ganhei lá, porque eu tinha esse sonho de ter uma cozinha, tipo, linda, super equipada, que eu pudesse trabalhar com muitas bancadas, assim. E porque, além de nutricionista, eu sempre gostei muito de cozinhar. E aí, quando começou a pandemia, veio o pânico. A gente vai segurar esse dinheiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? E a gente segurou 1 ano, sabe? E aí, no segundo ano, a pandemia não tinha terminado. E meu marido disse, tu vai querer fazer? Eu vou fazer porque eu preciso inovar, porque eu também preciso chamar a atenção do meu cliente. E eu e a Joyce, a gente precisava urgentemente de uma cozinha, entende? Porque a gente já estava trabalhando, a gente queria alugar a cozinha de outras pessoas, a gente estava querendo fazer uma coisa bem feita. Os nossos cursos, a gente não esperou a cozinha perfeita para gravar. O nosso primeiro curso foi gravado na minha cozinha velha, com o reboco da parede aparecendo. Com uma mesinha redonda que cabia 3 pessoas, quando muito. E assim a gente começou, sabe? Porque a gente sempre pensava assim, a gente tem que começar. Se a gente esperar a condição perfeita, a gente não vai fazer nada, a gente não vai sair do lugar. E aí, quando deu 1 ano depois, meu marido disse, se a gente se apertar, eu não sei, a gente trabalha. Eu disse, a gente trabalha e dá um jeito. Porque por ele sempre me segura mais, sabe? E eu sou mais, tipo, na minha profissão de investir. Eu quero investir. E aí, eu sei que fizemos a cozinha, graças a Deus, deu tudo certo. Pagamos 379 mil prestações. Terminamos de pagar esse ano ainda, né? Mas tá lá a cozinha, né? É maravilhosa, a gente consegue gravar, ter uma estrutura, né? Ter uma qualidade. É o tipo de coisa assim que eu sempre falo, não tem preço, né? A gente aperta daqui, aperta dali, abdica de algumas coisas. Eu não tenho tudo ainda que eu quero, mas, né? Estou trabalhando para ter, para a gente poder ir fazendo, né? Então, eu lembro que foi uma das formas também de eu empreender. Eu pensei, no meio do nada, vou construir essa cozinha aqui, milionária, vou dar um jeito de pagar, entendeu? Nem que eu tenha que trabalhar até as 10 da noite. E era literalmente o que eu fazia. E foi a partir disso que surgiu a ideia da lancheira. Isso, na verdade, a ideia da lancheira, antes, né? Aí vem mais uma questão aí da aluna dedicada, né? A Joyce estava meio inquieta com algumas questões de crianças com excesso de peso. E ela disse que estava fazendo projetos e muita gente pedia palestra para ela e tal. E ela pensou assim, a gente tem que fazer alguma coisa na rede social, só que preciso de uma nutricionista, que ela pensando, mas não lembrava de mim. Ela botava os pré-requisitos, ela disse no papel, uma nutricionista que atua em consultório, que gosta de atender crianças, que gosta de falar e que esteja na rede social. E aí ela começou a juntar o quebra-cabeça e na hora ela disse que não conseguiu pensar em outra pessoa. Ela foi até meu consultório na época, me convidou para fazer não sei o quê. Que nem ela sabia o que ela ia fazer, entendeu? E eu disse, tá, já mas o quê? Não sei, a gente vai sentar e vai botar alguma coisa juntas. E aí a gente ficou por 1 ano, todo sábado de manhã, escrevendo o primeiro curso, que foi o curso Prato de Criança, que era um curso online, né? Gravado comigo com a Joyce, na cozinha velha, com o reboco na parede aparecendo. E aí que surgiu, na verdade, depois a lancheira. A gente fez esse curso, passou alguns perrengues, né? Tivemos coisas negativas, né? Que passamos, mas que precisamos passar para poder crescer e evoluir. E aí surgiu a história da lancheira esse ano, na verdade, tô perdida. Acho que foi esse ano, sim, que a gente lançou. Da demanda das pessoas realmente do Instagram. A Joyce postava muito as lancheiras do Frederico, do filho, né? E eu gostava muito que eu levava para o consultório. E aí as pessoas queriam saber por que eu levava tal coisa, por que tinha que ser tal coisa com tal coisa, então começavam a querer saber mais sobre nutrição. Então vamos unir o útil ao agradável, né? E vamos trabalhar com as lancheiras. As lancheiras foi um sucesso, tanto que a gente
vendeu até lancheira física, né, nas escolas, as mães, a lancheira da Joyce da Lisa. Então, realmente foi, né, deu um boom. E foi também na pandemia, né, foi pensando em nunca parar, a sempre estar tentando buscar, empreender e se atualizar. E atualmente a gente está gravando um curso novo, né, um curso de cozinha mais prática, que está dando um trabalho danado, mas que a gente está lá, né, porque quando a gente pensa em empreender, a gente, obviamente, pensa no retorno financeiro. Mas, como eu sempre falo, eu e a Joyce, a gente tem trabalhos paralelos, né? Que são o nosso sustento, digamos assim. Eu, meu consultório, e ela aqui é a Unipampa. Esse é um extra e ele tem um gostinho de poder ajudar pessoas, sabe? Então, a gente faz cursos com preço muito acessível, pelo trabalho que a gente tem para produzir aquilo, né? A gente não tem uma empresa profissional que filma ainda, não tem quem edita, a gente faz tudo junto, tudo eu e ela, a gente pega junto. Espero que um dia a gente consiga ter, eu acredito que a gente vai conseguir, mas a gente faz, sabe? A gente faz porque a gente vê que as pessoas têm essa carência, as pessoas precisam, e às vezes as pessoas não conseguem ter um acompanhamento nutricional, mensal, e essa é uma forma de tu ajudar de alguma maneira, sabe? Então é isso aí, é não se acomodar, tá com a cabeça sempre, eu tô dormindo pensando o que eu vou fazer amanhã, sabe? Empreendedor é assim, ficar pirado, assim. A gente conseguiu se dar bem também, né, de trazer a Lisa para mostrar um pouquinho mais, né, que dentro da nutrição, mesmo numa cidade pequena, que já tem um quantitativo de ex-alunos, né, a maioria dos nossos ex-alunos da nutrição são, né, daqui de Itaqui, então, de trazer um pouco até de inspiração, né, através do trabalho da Lisa, mostrando que as pessoas podem mais, né, e a gente é carente, na verdade, de muito serviço, de muita coisa. Então, não dá para desistir, não dá para se acomodar, e é importante pensar, né, nesses exemplos, buscar exemplos em outras áreas também, para que possa talvez estar empreendendo, inovando aí, ganhando também o seu dinheirinho, pensando no seu futuro. Tá certo. Eu ia fazer justamente uma pergunta relacionada a isso, se tu tinha planos para o futuro de empreender em outra área, assim, ou seguir com as Na verdade, se eu for pensar em empreender, assim, eu queria ser umas 30 pessoas e fazer tudo que eu queria fazer. Eu queria muito ter um restaurante de comida saudável, muito, muito mesmo. Só que eu não vou conseguir ter um restaurante de comida saudável sem estar lá, no taco, sem estar lá, tipo, qualquer coisa. Não tem como, né? Eu vejo que eu queria abrir uma lojinha de personalizados, da Vista Nutri, que todo mundo me pede para comprar, eu digo que não é para comprar, porque é só para os pacientes. Enfim, tem muita coisa, assim, física que eu queria fazer e que eu não sei o dia de amanhã, não sei o que, né? Então, assim, são coisas que ficam na gavetinha ali, quietinho, mas que também não sei se em algum momento não vão surgir. Atualmente, o que eu penso, né? Em sempre continuar investindo no consultório. Eu fiz uma pós-graduação à distância de nutrição funcional. Eu quero ver se faço uma nova pós-graduação esse próximo ano. Eu compro cursos daquela plataforma da Ana Paula Pujol, que são cursos de nutrição, várias áreas. Então, eu meio que me afundo todo ano. Na pandemia, eu fiz muito isso também. Tipo, mais uma vez, eu não tinha dinheiro, fui lá, paguei tantas vezes no cartão, porque eu pensava, vou me atualizar, vou estudar mais, aprendi muito nas aulas, sabe? Então, todo ano eu renovo esses pacotes, faço esses cursos. Então, eu não quero parar, né? Eu sempre digo que se eu tenho uma hora do meu tempo que eu posso estudar, eu aproveito aquele tempo de estudo. Às vezes, tem semanas que eu não consigo nem uma hora, mas tá tudo bem, eu vou vendo conforme a minha demanda, né? E o meu trabalho com a Joyce, eu só quero, né, que floresça, que cresça, que a gente consiga aí ajudar muitas famílias, porque é essa a nossa intenção. A gente não quer parar, a gente quer continuar gravando, a gente fala que é uma esteira de produtos, né? Uma esteira escadinha, onde nós vamos ter produtos de preços muito em conta, até produtos com valores um pouco mais altos, trabalhando sempre essa questão da área da nutrição, né? A gente sempre buscou trabalhar com crianças, mas a gente percebeu que o foco das crianças são as famílias, são os pais, né? Então, a gente precisa reeducar esses pais. Então, por isso que a gente traz esse lado realmente da coisinha mais prática, né? Que é o que está realmente funcionando agora. E a gente tem realmente outros projetos. A gente não consegue fazer tudo, né? É aquela coisa assim, a gente vai fazendo o que dá de acordo com o tempo livre.
que é pouco. Mas eu acho que quem tem essa veia empreendedora, que eu não me dei conta quando tu me perguntou, eu não sei em que momento que ela aconteceu, a cabeça não para, sabe? Então, a gente está sempre pensando em inovar e tudo que a gente traz é de acordo com a demanda que a gente recebe. A gente não cria da cabeça a lancheira nutritiva porque vai dar certo. Não, deu certo porque a gente tinha uma demanda. E identificou essa demanda, né? E isso torna mais prática, porque toda segunda eu faço minha organização da semana. E aí todo mundo, alguém me pergunta alguma coisa. Já está sempre postando alguma coisa realmente. Então, foram coisas que eu acredito que vão vir, né? O nosso público, o nosso nicho vai vir nos trazendo os problemas, as dores, e a gente vai trabalhar o conteúdo sempre de acordo com o que eles querem, né? É isso. Não é o que a gente quer, né? É o que realmente o nosso público pede. E, obviamente, que a maioria do público pede coisas que a gente já faz, né? Então, a gente já se identifica nesse sentido. É tu identificar um problema, identificar essa dor e tentar resolver. Eu acho que isso é fundamental. Lisa, eu quero te agradecer, tá? Quem quer saber mais, conhecer um pouco mais da Lisa Nutri? Onde encontra você? Olha, o mais fácil na rede social, né? Lisa_Nutri, @Lisa_Nutri no Instagram. Lisa Nutri também tem no Facebook, mantenho ainda a página ativa. Tem menos, porque realmente o público está todo jogado lá, né? E também podem me encontrar no WhatsApp, no meu consultório, sou super acessível. Então, né, quem quiser me visitar, quem quiser saber como funciona o meu trabalho, pode ir até o consultório, né? Às vezes combina ali com as gurias, porque às vezes não tem um intervalo, assim, só para comer. Graças a Deus. Certo. Pessoal, PampaCast também encontra lá no Instagram, @PampaCast. E muito obrigada, curte lá, o que mais tem que falar? Toca sininho, dá like, né? Fica aprendendo lá. Quero dar tchau também. Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima. Bom, pessoal, vamos dar início ao nosso podcast, websérie Mulheres Empreendedoras, né, como parte do programa PampaCast, nosso podcast da Agipampa. Hoje temos aqui presente uma convidada muito especial, eu tenho um carinho muito grande por ela. Me fala um pouquinho, então, de quem é a Lisa, para quem não conhece. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz quando eu retorno à casa que me formou, né? E quando eu posso contribuir com estudantes, né, para o futuro. Mas, enfim, eu sou a Lisa Ellen, né? Sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pampa desde 2016. Então, eu tenho 6 anos de formação acadêmica, já fiz pós-graduação, estou sempre tentando me atualizar. E também, né, além da questão de ser nutricionista, atuo em consultório. Primeira pergunta é como que tu iniciou a tua trajetória como nutricionista após a tua formação? Bom, eu sempre comento que quando a formatura, né, em si, a colação de grau é uma emoção sem igual, né? Eu lembro, todo santo dia eu lembro daquele dia que é muito especial. E eu mexo que é uma conquista quando tu levanta aquele canudo, né? Quando tu sabe tudo que tu passou na universidade para chegar até lá, mas tu sai da condição de acadêmica e eu mexo para desempregado, né? É uma condição, tu tá feliz, mas ao mesmo tempo tu fica muito apavorado. E eu lembro que logo que eu me formei, foi em março de 2016, isso, a formatura. Eu optei, na época, não por fazer festa de formatura e eu optei por uma viagem. E nessa viagem, eu fui no Rio de Janeiro, eu lembro que tudo que é lugar santo que tinha, eu pedi um emprego. Essa história é um pouco longa, vou tentar resumir o máximo para não me estender demais. Então, eu fui no famoso Cristo Redentor, né, e eu pedi com muito êxito um emprego. Né, e quando eu estava lá, na metade da viagem, surgiu um psicólogo de uma empresa, né, em Santa Maria, para trabalhar numa UAN, né, uma UAN terceirizada de uma empresa na época. Eu lembro que me pediram para vir fazer essa entrevista, eu estava no Rio, vim do Rio até Santa Maria, e na verdade eu não sabia como que tinha chego o meu nome até essa empresa, né, e na época, quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que quem me indicou foi uma professora da Unipampa, né? Na época, a Carla Brasil, que atuava em UAN, né? E eu lembro que eu estava lá na viagem, ela me disse, me manda uns currículos teus que eu vou distribuir. Só que eu não imaginei que fosse ser tão rápido, né? Eu lembro que eu estava muito feliz, assim, no dia da entrevista.
Então, eu comecei trabalhando em unidade de alimentação e nutrição em Santa Maria. Eu fiquei trabalhando, na época, 45 dias na empresa, a empresa acabou fechando, né? Não era uma empresa idônea, né? Então, passei muito perrengue nessa época, mas na minha atuação profissional, então, eu comecei em Yuan, né? Depois eu vim para Itaqui, eu continuei trabalhando em Yuan na PAI. Na verdade, eu trabalhava como voluntária e depois eu fui remunerada por poucas horas, que era o que eles conseguiam ali manter, né? E aí surgiu a ideia de fazer o atendimento a domicílio. Eu não tinha condições na época de ter um consultório, né? E eu pensei para mim, eu vou botar todo o meu material dentro de uma mochila e eu vou atender na casa das pessoas. E acredito que cada vez eu indo em mais pessoas, essas pessoas vão me indicar e eu vou ir crescendo, vamos dizer assim. E fiquei 1 ano atendendo dentro da mochila, eu digo assim, que meu consultório está dentro da mochila. Eu atendi Uruguaiana também. Tive um apoio muito grande das pessoas à minha volta, né? O meu atual esposo, né? Na época era só meu namorado, me levava a Uruguaiana, eu não dirigia, então ele me esperava na porta do cliente a 1 hora e pouco eu atender para me trazer. Tinha dia específico que tu ia ou não? Geralmente 1 vez na semana. E aí eu combinava, né? E tentava atender. E lá, na verdade, a agenda cresceu mais do que aqui. Então, porque lá eu atendia uma pessoa e ela trabalhava com outra pessoa que indicava para outra e assim foi indo, sabe? Que foi uma época assim que depois eu não consegui mais dar conta, que daí eu tive que deixar a Uruguaiana para seguir só aqui em Itaqui. E aí depois desse 1 ano, né, atendendo só nas casas, me surgiu então a oportunidade de estar trabalhando lá no consultório onde eu estou até hoje, que é localizado ali no hospital. Também, mais uma vez, por intermédio de uma professora da Unipampa, existia uma endocrinologista que trabalhava lá e ela queria muito trabalhar com uma nutricionista em conjunto. Ela tentou trabalhar com uma nutri e não conseguiu se encaixar. E parece que a mãe dela estava num local com alguma professora da Unipampa, que até hoje eu não sei quem é, né? Mas que eu acredito que deve ser alguma de vocês, alguma das que foram minhas professoras, né? E disse, não, mas eu tenho uma nutricionista muito boa para te indicar, uma aluna que sempre foi muito esforçada, e aí acabou que eu não sei até hoje quem é essa professora, e ela me chamou para conversar. Ela atendia 20 dias em Itaqui, e 10 dias a sala dela ficava livre para me atender. E aí ela combinou comigo de eu fazer uma parceria com ela, atender os pacientes do SUS com um custo menor, para que eu não tivesse, na época, o custo do aluguel, digamos assim, né? Para mim era tudo que eu queria, né? Eu ter um lugar instalado, uma estabilidade. E aí foi mais ou menos 1 ano que eu consegui me estabilizar. E aí, na verdade, ela saiu desse projeto, entrou outro endocrinologista e hoje eu tô lá já há 5 anos atendendo. Daí eu atendo, tenho a minha sala, né? Atendo todos os dias, só opto por não atender na segunda-feira. Então, um resuminho um pouco de tudo que aconteceu. No meio disso ainda, eu tive uma proposta para trabalhar e cobrir uma licença saúde de uma nutricionista em Maçambará. Então, eu também trabalhei na alimentação escolar, né? E que é na área também de unidade de alimentação e nutrição. Então, se eu fosse dizer assim, ó, hoje em dia o meu olho brilha muito pela nutrição do consultório. Ele é a minha base, eu não deixo ele por nada. Mas quando eu tenho a oportunidade de trabalhar em cozinha, em escola, eu também brilha meu olho. Então, de certa forma, eu tento fazer se eu conseguir conciliar os dois. Como foi com a Maçambará? Eu atendia segunda e terça a Maçambará, no caso, fazia esse trabalho como nutri da alimentação escolar, e quarta, quinta e sexta consultório. E se algum dia eu precisar me dividir, eu consigo, porque eu tenho prazer nas 2 áreas. Eu gosto muito das 2 áreas. Acho que isso é muito gratificante, né? Poder exercer a nutrição independente, né, da área específica, assim. E que bom ter uma segunda opção também, né? Porque às vezes é aquela coisa, na formação, às vezes a gente sai com uma ideia, eu gosto disso, né? E nem sempre tu vai conseguir exercer naquela área, né? De início, talvez demore um pouco, né? Claro, vai muito também de tu indo atrás, buscando esse conhecimento, se aprimorar, network, né? Então, isso que a Elisa coloca, acho que essa questão da indicação, isso é muito importante. Embora às vezes vocês achem, né, tô nem aí, professor, né?
A gente acaba recebendo muito pedido também de indicação. E tem essa questão, assim, de quando tu sai da faculdade, eles pedem experiência. A maioria das empresas querem experiência de 1 ano, tem 6 meses. Só que tu é uma recém-formada. Que experiência tu vai ter? Então, nesse momento, participar dos projetos de extensão é muito importante, né? Se colocar ali como uma aluna dedicada, porque, de certa forma, é isso que a Carla está falando. Ela vai indicar o aluno que, aos olhos dela, vai ser um bom profissional, né? E é uma responsabilidade grande para vocês também, a indicação, né? Então, para mim, eu só consegui esse emprego, que foi perrengoso, passei muita coisa, mas por causa, né, de professores, porque senão, provavelmente, meu currículo ia ser só mais um, talvez ficasse ali parado, e que acontece, né, infelizmente Tem acontece. professores do teu esforço. Eu queria saber qual tu acha que foi o maior desafio que tu enfrentou para chegar até onde tu tá hoje? Só para deixar claro, elas que formularam as questões, tá? Não tem nenhuma dica. Meu desafio foi no início, Gurias. No início, né? Quando eu saí de lá, eu saí direto do Rio para Santa Maria. Eu conto até que eu não tinha uma roupa adequada para fazer uma entrevista, porque eu estava só com roupa de praia. Eu passei numa loja, comprei uma calça jeans, uma camisa, assim, enfim, né? E aquele emprego era muito bom para ser verdade. Ele era um emprego dos sonhos, no sentido que eles pagavam o salário que todo nutricionista gostaria de receber, né? Até então parecia uma empresa muito idônea, muito correta, enfim. E, na verdade, não foi nada disso, né? Esses 45 dias eu costumo dizer que foram os dias mais difíceis que eu passei, né? Onde, por muitas vezes, eu entrava com o estoque dos alimentos e chorava, me acalmava e me recompunha e voltava. E eu pensava, inicialmente, que era a pressão de ser uma recém-formada e não estar preparada para enfrentar toda aquela pressão que uma unidade de alimentação e nutrição acaba tendo, né? E depois, ao passar dos dias, eu fui vendo que não era só isso, que além de eu não estar preparada, eu realmente tinha muito medo, toda aquela função, a empresa realmente não cumpria com o papel, né? Então, eu não tinha condições de trabalho, não tinha um computador para trabalhar. O meu primeiro dia de trabalho, eu sempre conto que uma menina me treinou e combinou de passar para me buscar, que ela me disse assim, às 3 eu passo para te pegar. Eu digo, mas é que tinha me dito que eu vou trabalhar de manhã e de tarde. Ela disse, não, às 3 da manhã. E eu disse, tá. Ela disse, não, é que a tua unidade funciona 24 horas e tu tem que acompanhar todos os fluxos. E eu pensei assim, óbvio, né, tenho que ver tudo, normal, né, meu primeiro emprego, eu tenho que conhecer tudo. E eu lembro que nesse primeiro dia, gurias, eu fui 3 horas da madrugada para o emprego e eu voltei às 23 horas do dia, né, daquele dia. Porque eu acompanhei todo o processo. E eu lembro que eu cheguei em casa e meu esposo disse assim, mas o que é isso? Tem que gravar meu emprego? Eu dizia assim, como que é isso? Meu emprego? Ele disse, mas você vai chegar todos os dias nesse horário? Eu disse, não, é só no começo, enfim. E assim, eu fiquei uma semana, porque eu fiquei que nem um zumbi, né? Eu não dormia direito. Então, foi bem complicado esse começo, sabe? Eu acho que o mais complicado não foi eu não estar preparada. Foi realmente que a empresa não era uma empresa boa, né? E eu lembro que eu ainda aguentei 45 dias, né? Foi bem difícil para mim, acho que foram os dias mais longos, e porque eles não pagavam salário, era muito complicado, faltava alimento, né? Então, bem complicado. Eu acho que de todos os desafios, esse foi o pior. Só que depois que eu me vi de novo desempregada, né? Aí que foi um desafio também, porque ao mesmo tempo que eu me aliviei saindo daquele emprego, que eu já estava tendo até crises de ansiedade, depois com o tempo eu fui identificando isso. Eu lembro que quando dobrava a esquina do trabalho, eu começava a ter uma palpitação, eu ficava muito ofegante, mas claro, acho que eu tentava mascarar aquilo para mim poder, né, estar ali trabalhando. E o depois foi muito complicado, assim, porque eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu pensei que era o primeiro emprego e parecia que era o último, que nada ia dar certo. E aí que eu comecei a trabalhar realmente, eu acho que empreender de verdade, né? Daí eu comecei a atender a domicílio. Eu lembro que quando eu comecei a atender a domicílio, eu seguia muito uma menina que até hoje eu sigo, que é uma referência em nutrição, que é a Mariane Farsi, da Mori Nutrir. Ela estava começando com o trabalho.
E eu, automaticamente, também estava começando. Então, tudo que ela falava, eu anotava, eu pensava assim, bom, tudo que ela disser, se der errado, deu errado, mas pode ser que dê certo, né? E a questão dos personalizados, que eu trabalho muito no consultório, né? Eu tenho a caneca, a cuia, o prato, a garrafinha. Começou já com a Lisa Nutri na mochila. Então, quando eu ia na casa das pessoas, de primeira consulta, eu dava um copo com canudo. Na época, eu não me lembro, assim, talvez acho que o copo custava R$1,99, sei lá, podia custar mais, mas... Só que eu pensava assim, não, tô dando alguma coisa pro meu cliente, né? Meu cliente alguém vai chegar na casa dele e vai ver aquele copo. Então, eu acho que aí começou meu espírito empreendedor, realmente. Isso começou por conta pelo Instagram? Ou Não, aí foi assim. como que tu descobriu essa? Foi assim, ó. Eu me vi desempregada, eu voltei para Itaqui e não sabia o que eu ia fazer da vida, né? E aí eu tinha um preconceito. Vou falar um preconceito bem grande que Itaqui não tinha suporte para nutricionista, imagina. Que eu vou atender? Quem que vai marcar consulta comigo? E aí o meu esposo me deu de presente a balança de bioimpedância, né? A primeira balança de bioimpedância. Eu cheguei de viagem, estava em cima da cama dele. A balança, um estadiômetro de medir altura e uma fita métrica e a mochila. Foi ele que me incentivou. Ele disse, agora tu vai começar a atender nas casas. E eu, brava, fiquei muito brava, sabe? Por que tu gostou com isso? Da onde? Quem é que vai marcar consulta comigo, pelo amor de Deus? Ele disse, tu vai ver. Aí ele começou a dizer, tu é dedicada, Liz, as pessoas gostam de ouvir as pessoas gostam de ser ouvidas, e não sei o quê, não sei o quê. Só que eu não tava muito botando fé naquilo, né? E naquela mesma noite, ele criou uma página no Facebook da Lisa Nutri. Porque ele tava assim, determinado. Eu tinha crendo que tudo ia dar certo, entendeu? Nem que eu não achasse. Que é melhor do que ser marido de uma nutricionista, né? Então, foi aquela noite que tudo começou. Eu não me lembro a data certa, mas eu lembro que foi em junho, final de junho, talvez 26 de junho do ano que eu me formei, né? E aí, eu lembro que ele criou umas caricaturas, eu fazia umas postagens muito bizarras, assim, muito amadora hoje. Muito amadora, assim, muito... Eu não escrevia muito, porque também não tinha tanto conhecimento para escrever, ficava com medo de escrever bobagem, escrever uma coisa errada. Então, meio que pegava imagens aleatórias lá do Google, tudo sem definição nenhuma, sabe? Mas, enfim, foi aí que começou a criar, e aí... Quando ele decidiu que eu ia atender a domicílio, que foi ele que decidiu, eu disse, então tá, então agora eu vou trabalhar esse meio ano, porque eu nunca pensava assim, eu vou trabalhar um mês e vou ver o que vai dar. Eu sempre pensava que era a longo prazo. Eu vou me dedicar esse meio ano, mas também se não der certo, eu vou abandonar tudo, sabe? E aí, todo santo dia eu postava alguma coisa. Eu nunca deixava de postar. Aí, às vezes, tinha 3 curtidas, que era eu, meu pai e o meu marido. Por mais que às vezes a gente tenha uma ideia, né, queira empreender, essa mola propulsora, né, de ter alguém que confia no que tu está propondo, eu acho que é muito importante no sentido de te dar uma certa segurança. Porque, como tu falou, né, se daqui a meio ano não der certo, eu largo tudo, né, e poderia não ter dado certo, né. Outra coisa que eu acho que foi legal que tu tá trazendo é a questão desse marketing digital, né, eu acho que tu passou por 3 anos atrás. Exato, por esse processo de transformação e tu teve que aprender muito com isso. Tu chegou a fazer alguma pós ou algum curso específico com relação a marketing digital? Eu fiz os cursos da Mariane Faso na época. Na época eu não tinha condições de pagar os cursos logo no início, mas assim que eu fui me restabelecendo, que eu fui tendo mais clientes, eu gastava os valores em curso, né? Sempre fazia isso. E aí, quando surgiu o trabalho na PAI remunerado, era um salário bem baixo, sabe? Mas eu comprava os copos, eu pegava, juntava, fazia os cursos, eu sempre pensava assim, eu vou investir e não me sobrava nada, absolutamente nada. Tanto também que quando surgiu o consultório para mim ter e para mim pagar o aluguel, eu lembro, não, se eu precisar tirar dinheiro do emprego X para botar aqui inicialmente e isso for com prazo, eu vou fazer isso. Então, nunca precisei, sabe? Graças a Deus, mas eu sempre pensava assim, se não der certo, eu vou tirar daqui para tapar aqui, sabe? Sempre pensava assim. E aí que eu acho que surgiu essa veia empreendedora. E aí eu comecei a me ver, na verdade, como eu nunca me vi nem na faculdade, assim, nem na universidade, porque eu sempre fui uma aluna que, apesar de dedicada, esforçada, sempre fui mais quietinha, nunca fui de me comunicar tão fácil como é hoje, entende? Falar no microfone, para mim, meu pai é radialista, então, assim,
A vida inteira eu me criei, né? Ele me deu o sustento pela voz. Só que Deus me livre, falar no microfone para mim era um pânico. E aí, quando eu comecei a empreender, o meu pai me botou na pressão, para fazer um programa comigo toda semana na rádio. Eu dizia, pai, eu vou te dar as perguntas assim, ó, e tu faz exatamente o que tá ali. Tu não me pergunta mais que isso. Essa é a vantagem do pai ser o locutor, né? Ficava super nervosa, sabe? E mais nervosa ainda fazer frente com o meu pai, sabe? Porque meu pai é acostumado a falar, tem, né, todos esses anos de profissão. E aí todo mundo ria que eu chamava ele de Robério, né? Porque no rádio eu não chamo de pai, né? Robério, aí todo mundo ria, assim, que era meu pai. Mas aí foi surgindo, sabe? Acho que uma coisa atrás da outra. E demorou muito, assim, para mim aparecer, por exemplo, no Instagram, para me dar a cara a tapa. E demorou um pouco mais, porque na época nem o Instagram nem era tão forte, era realmente aquelas páginas de Facebook, né? Exato, exato. Mas isso é muito legal, porque aí traz toda essa evolução. E uma das coisas que o marketing digital também traz é a questão de tu não colocar esforço em um só local, né? Então, teve aquela situação que o Instagram, ele saiu totalmente fora do ar, e muita gente que tinha só a página do Instagram acabou perdendo com isso. Então, também difundir um pouco mais isso, né? Então, tu tinha a página do Face, né? E aí tem que ver também muita questão de qual público tu quer atingir. Então, tem um público, ele é ainda muito do Face. Tem um outro público, eu acho que é da era das gurias aqui, que é Instagram ou TikTok, né? Então, assim, a gente está passando por uma era digital muito forte e quem não se colocar acaba que vai perder também com isso, né? Eu acho que é a principal vitrine, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tu foi muito corajosa também. Não é fácil, porque tu tá te expondo, né? Sim. É uma exposição. Sim, tu tá sujeita a elogios, mas tu tá muito sujeita a críticas, né? E críticas positivas, no sentido da pessoa te ajudar, como críticas de maldade, né? Como tem em toda parte. Então, a partir do momento que tu dá a cara a tapa, tu tá né, sujeita a isso. Mas eu acho que compensa quando tu tem muito mais o lado positivo da coisa do que de 100 pessoas que falam positivo, uma que fala negativo, né? Então, eu acho que compensa, é bem gratificante nesse sentido. Mas é um processo de transformação. E pensando nesse processo de transformação, teve um momento específico que tu pensou, eu estou empreendendo? Eu acho que não. Eu acho que foi acontecendo, sabe? Foi acontecendo e foi tudo muito rápido para mim, assim. Esse postar todos os dias funcionou muito, sabe? Porque de texto curtidas viravam 11, daqui a pouco viravam 30, daqui a pouco desses 30 ou 2 virava cliente, sabe? Começou realmente a surtir efeito. Eu comecei também a me colocar na cidade quando tinha, por exemplo, o dia da Nutri, eu ia para uma academia e passava avaliação gratuita, orientação, fazia bolinho fit, levava de brinde. Então, tudo que eu ganhava em valor, eu investia em mim, na minha imagem, no meu reconhecimento. Então, no final das contas, eu nunca tive dinheiro para nada, entendeu? Eu nunca tive dinheiro para absolutamente nada, a não ser para comprar, como eu tô falando, a não ser para comprar copos, para comprar coisa para fazer receita, não era isso que eu fazia. Porque eu pensava assim, uma hora vai dar, uma hora eu vou conseguir ter um dinheiro só para mim, entende? Então, eu fazia muito isso, surgiu muitas pacientes de domicílio que até hoje são minhas clientes que vão no consultório dessa época da academia, sabe? Dia da Nutri eu fazia alguma coisa, dia do educador físico, sempre alguém me convidava. Então, eu sempre dizia assim, ó, eu ia louca de vergonha e louca de medo, mas eu vestia a carapuça da coragem e eu ia. Entendeu? Ninguém sabia que eu estava morrendo de vergonha, entende? De fazer aquilo. E vergonha, que eu digo, vergonha de me expor, assim, de ficar ali atendendo na frente de todo mundo criticando, será que ela está medindo certo, será que tá certa a forma como ela está conduzindo? Mas eu ia, e sempre foi assim, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequena, né? O pai sempre dizia isso, se tem medo, encara, engole o choro e vai igual, entendeu? É igual, porque se eu não te ensinar assim, a vida vai te ensinar pior e tu vai sofrer muito mais. Então, eu quero que tu vá. Meu primeiro emprego, que não era na área de nutrição, foi assim. Ele chegou e me disse que era em vendas ainda, para empreender. Era para vender um curso. E ele disse, tem um rapaz lá que só precisa que tu mostre umas coisas, assim, para umas pessoas que vão comprar. E eu cheguei lá, era uma entrevista de emprego, entendeu? Eu nem sabia que era uma entrevista de emprego, e eu fui contratada na época. Então, aquela coisa assim, se tem medo, vai com medo igual, que uma hora passa. Isso funciona.
para tocar no assunto de quando veio a pandemia, né? Como que tu te sentiu, Gui? O que tu precisou fazer quando veio tudo à tona, com todas as restrições que tinha, e o que sobrou, o que restou foram as redes sociais, né? Sim. Como é que aconteceu? Bom, antes da pandemia, né, eu já vinha me mostrando um pouquinho mais, no caso, no Instagram, né, que é onde a gente foca um pouquinho mais o trabalho atual, mas digamos assim que 30% talvez, né? E quando veio a pandemia, veio o medo, né, a insegurança também, porque eu estava com um consultório muito estável naquela época, né? Eu estava realmente conseguindo ter um dinheiro para mim, depois de alguns anos, e eu estava muito bem, trabalhando com lista de espera, né? E aí veio aquela insegurança, e a gente sempre pensa assim, ó, o trabalho da nutricionista, se as pessoas soubessem, valorizassem, soubessem o quão importante ele é, a gente trabalha com a prevenção, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas nos procuram já com a doença instalada. Então, para algumas pessoas, o nosso trabalho ainda é supérfluo, é um gasto desnecessário, né? E como esse medo pairava, eu comecei a pirar e pensar essas coisas assim, sabe? Tipo, realmente vão cortar a venda da nutricionista, vão deixar de vender da nutricionista, porque ninguém sabe, as pessoas estão deixando de trabalhar, quem tem o seu garantido, ok, mas quem não tem. E eu tenho clientes desde condição socioeconômica altíssima até super baixa, que vai todo mês, sabe? E aí eu realmente fiquei com muito medo, assim, quando logo que surgiu ali aquela parada total, os profissionais da área da saúde podiam trabalhar, né? A nossa clínica podia funcionar. Só que como aconteceu com todo mundo, o consultório tipo sumiu naquelas semanas que a gente saía e que eu mexia, que parecia um apocalipse, a cidade não tinha absolutamente ninguém, né? Então ali aquela semana foi bem perrengosa. E aí eu e a Joyce, que é a professora Joyce aqui da Unipampa, já trabalhávamos um pouco ali com as questões de cursos online e tal. E aí a gente pensou, a gente vai ter que agarrar essa parte e ver o que vai acontecer. Graças a Deus, eu acho que as coisas foram se recolocando no seu lugar, né? A minha clientela foi voltando ao normal, aos pouquinhos, né? E eu me vi com uma pressão maior de estar mais presente ainda na rede social, né? Porque aí eu pensava assim, ó, eu já não tenho mais lista de espera, eu tenho os clientes fidelizados, mas eu sempre preciso ter clientes novos, porque eu não posso deixar meu tempo ocioso. Ficava pensando, sabe? E aí realmente eu comecei a intensificar bastante o trabalho nas redes sociais. Aí nessa época eu contratei os meninos da Agência 22 para fazer os meus cards, porque eu não estava conseguindo mais dar conta de fazer sozinha, né? Eu comecei a, mais uma vez, mesmo com menos dinheiro, a investir mais na minha imagem, porque eu pensava, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que seguir nesse ritmo. E mais uma vez funcionou, mais uma vez deu certo. Acho que no que deu, acho que 3 meses de pandemia, eu comecei a ter uma lista de espera muito, muito grande, sabe? E que tem até hoje. Então, posso te dizer que nesses 3 anos, quase, eu acho que de pandemia, vai dar 3 anos, né? Assim, nos 2 últimos anos, assim, foi os anos que eu mais atendi, que eu mais trabalhei em consultório. E aí tinha a possibilidade do online, né? Eu, particularmente, gosto muito do contato físico, do contato humano, né? A nutrição depende muito, às vezes, da questão da antropometria, para avaliar o paciente de certa forma, apesar de a gente saber que a consulta nutricional hoje não é só isso, não é um robô que tu vai lá e mede, deu, engordou, emagreceu, deu, tchau, né? É muito além disso. Isso é 10 minutos da tua consulta, é 15 minutos. O resto é todo o histórico, né, do paciente. Só que, com a demanda do online, me facilitou também algumas pessoas que gostavam muito do meu trabalho e que me procuraram para atendimento. Pessoas que já foram minhas pacientes em Uruguaiana, pessoas que já me conheciam de alguma forma, ou pelos meus pais, né, e me conheciam na rede social e que me chamavam. Hoje em dia, eu atendo brasileiros que moram fora, né, nos Estados Unidos, que moram fora, que me acharam nas redes sociais, sabe? Então, o negócio disseminou de uma maneira, obviamente que eu acho assim, aqui 5, 10% dos meus pacientes são online, 90% é presencial. Mas eu acho que a pandemia, ela veio para nós, empreendedores, né, nos testar, nos dar medo mesmo, nos dar insegurança, mas para fazer assim, a gente não sentar na cadeira e se acomodar e pensar, não,
tá tudo terminado, o mundo vai acabar. Não, né? A gente tem que se reinventar. E eu acho que foi isso, sabe? O resumo, assim, que eu tenho no caso dessa pandemia que a gente ainda vive, né? Mas eu acho legal o que tu falou agora, Lisa, a questão de nós empreendedores, de não deixarmos a peteca cair e não se acomodarmos, né? Porque seria muito fácil, né, usar a questão da pandemia como desculpa. E eu acho, e a gente vê vários exemplos disso, né, que acabaram fechando porque não conseguiram, de certa forma, modificar, trazer um produto novo, um serviço novo. E isso às vezes é possível porque se tu tem uma base boa no sentido de leitura, né, de acesso à informação, buscar coisas novas, né, verificar o que está acontecendo também no mundo. Eu acho que isso é muito importante, porque muito dessas questões às vezes podem ser um gatilho para uma ideia nova. Né? E a gente fala, quando fala em inovação, fala em empreendedorismo, empreender não é só copiar o que alguém já está fazendo. Né? Na verdade, é aí que eu tenho que trazer a questão da inovação. Transformar. Exatamente. Eu posso copiar, mas eu tenho que entregar algo diferente. Que isso, com certeza, é o que muda qualquer negócio. E quando a gente fala em inovação, não necessariamente tem que estar relacionado à tecnologia. Eu posso inovar num serviço, né, na forma de entregar aquele produto, ter um cuidado diferente com aquilo. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento a várias coisas diferentes, assim. Eu lembro que quando deu aquela parada ali daquela semana, eu pensei assim, eu vou começar a escrever e-book, eu vou começar a fazer coisa para chamar a atenção dos meus clientes. E como todo mundo estava com muito pânico do que podia acontecer com o Covid, eu lembro que eu estudei muito, assim, eu varei madrugadas, assim, me lembrava do tempo da faculdade, que a gente estudava madrugada para poder para as provas, mas eu estudei muito para poder passar um e-book com, acho que era 40 alimentos para imunidade. Assim. E o pessoal amou, assim, sabe? O pessoal ficou, meu Deus, a minha nutricionista em vez de estar lá em pânico, ela está lá tentando nos ajudar de alguma maneira. E eu lembro que aí que surgiram meus e-books, foi o meu primeiro e-book, porque eu nunca tinha tempo de fazer um e-book tão completo, e como eu me cobro muito, eu nunca gosto de fazer uma coisa mal feita, então eu tinha que fazer tudo bem feitinho. E aí depois surgiu os e-books de receita, dos sorvetes, dos muffins, aí eu comecei a me empolgar e comecei a escrever mais e-books. E também eu lembro que quando a pandemia começou, nós estávamos programados para reformar minha cozinha, né? Que era um sonho muito grande que eu tinha. Eu trabalhei os 2 anos de Massabará e eu não gastei R$1 do dinheiro que eu gastei lá, que eu ganhei lá, porque eu tinha esse sonho de ter uma cozinha, tipo, linda, super equipada, que eu pudesse trabalhar com muitas bancadas, assim. E porque, além de nutricionista, sempre gostei muito de cozinhar. E aí, quando começou a pandemia, veio o pânico. A gente vai segurar esse dinheiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? E a gente segurou 1 ano, sabe? E aí, no segundo ano, a pandemia não tinha terminado. E meu marido disse, tu vai querer fazer? Eu vou fazer porque eu preciso inovar, porque eu também preciso chamar a atenção do meu cliente. E eu e a Joyce, a gente precisava urgentemente de uma cozinha, entende? Porque a gente já estava trabalhando, a gente queria alugar a cozinha de outras pessoas, a gente estava querendo fazer uma coisa bem feita. Os nossos cursos, a gente não esperou a cozinha perfeita para gravar. O nosso primeiro curso foi gravado na minha cozinha velha, com o reboco da parede aparecendo. Com uma mesinha redonda que cabia 3 pessoas, quando muito. E assim a gente começou, sabe? Porque a gente sempre pensava assim, a gente tem que começar. Se a gente esperar a condição perfeita, a gente não vai fazer nada, a gente não vai sair do lugar. E aí, quando deu 1 ano depois, meu marido disse, se a gente se apertar, eu não sei, a gente trabalha. Eu disse, a gente trabalha e dá um jeito. Porque por ele sempre me segura mais, sabe? E eu sou mais, tipo, da minha profissão de investir. Eu quero investir. E aí, eu sei que fizemos a cozinha, graças a Deus, deu tudo certo. Pagamos 379 mil prestações. Terminamos de pagar esse ano ainda, né? Mas tá lá a cozinha, né? É maravilhosa, a gente consegue gravar, ter uma estrutura, né? Ter uma qualidade. É o tipo de coisa assim que eu sempre falo, não tem preço, né? A gente aperta daqui, aperta dali, abdica de algumas coisas. Eu não tenho tudo ainda que eu quero, mas, né? Estou trabalhando para ter, para a gente poder ir fazendo, né? Então, eu lembro que foi uma das formas também de eu empreender. Eu pensei, no meio do nada, vou construir essa cozinha aqui, milionária, vou dar um jeito de pagar, entendeu? Nem que eu tenha que trabalhar até as 10 da noite. E era literalmente o que eu fazia. E foi a partir disso que surgiu a ideia da lancheira. Isso, na verdade, a ideia da lancheira, antes, né? Aí vem mais uma questão aí da aluna dedicada, né? A Joyce
estava meio inquieta com algumas questões de crianças com excesso de peso. E ela disse que estava fazendo projetos e muita gente pedia palestra para ela e tal. E ela pensou assim, a gente tem que fazer alguma coisa na rede social, só que eu preciso de uma nutricionista, que atenda, ela pensando, mas não lembrava de mim. Ela botava os pré-requisitos, assim, uma nutricionista, que atua em consultório, que gosta de atender crianças, que gosta de falar e que esteja na rede social. E aí ela começou a juntar o quebra-cabeça e na hora ela disse que não conseguiu pensar em outra pessoa. Ela foi até meu consultório na época, me convidou para fazer não sei o quê. Que nem ela sabia o que ela ia fazer, entendeu? E eu disse, tá, já mas o quê? Não sei, a gente vai sentar e vai montar alguma coisa juntas. E aí a gente ficou por um ano, todo sábado de manhã, escrevendo o primeiro curso, que foi o curso Prato de Criança, que era um curso online, né, gravado comigo com a Joyce, na cozinha velha, com o reboco na parede aparecendo. E aí que surgiu, na verdade, depois a lancheira. A gente fez esse curso, passou alguns perrengues, né, tivemos coisas negativas, né, que passamos, mas que precisamos passar para poder crescer e evoluir. E aí surgiu a história da lancheira esse ano, na verdade, tô perdida. Acho que foi esse ano, sim, que a gente lançou. Da demanda das pessoas realmente do Instagram. A Joyce gostava muito as lancheiras do Frederico, do filho, né? E eu gostava muito que eu levava para o consultório. E aí as pessoas queriam saber por que eu levava tal coisa, por que tinha que ser tal coisa com tal coisa, então começavam a querer saber mais sobre nutrição. Então vamos unir o útil ao agradável, né? E vamos trabalhar com as lancheiras. As lancheiras foi um sucesso, tanto que a gente vendeu até lancheira física, né, nas escolas, as mães, a lancheira da Joyce da Lisa, então, realmente foi, né, deu um boom, e foi também na pandemia, né, foi pensando em nunca parar, a sempre estar tentando buscar, empreender e se atualizar, e atualmente a gente está gravando um curso novo, né, um curso de cozinha mais prática, que está dando um trabalho danado, mas que a gente está lá, né, porque quando a gente pensa em empreender, a gente, obviamente, pensa no retorno financeiro. Mas, como eu sempre falo, eu e a Joyce, a gente tem trabalhos paralelos, né? Que são o nosso sustento, digamos assim. Eu, o meu consultório, e ela aqui é a Unipampa. Esse é um extra e ele tem um gostinho de poder ajudar pessoas, sabe? Então, a gente faz cursos com preço muito acessível, pelo trabalho que a gente tem para produzir aquilo, né? A gente não tem uma empresa profissional que filma ainda, não tem quem edita, a gente faz tudo eu e ela, a gente pega junto. Espero que um dia a gente consiga ter, eu acredito que a gente vai conseguir, mas a gente faz, sabe? A gente faz porque a gente vê que as pessoas têm essa carência, as pessoas precisam, e às vezes as pessoas não conseguem ter um acompanhamento nutricional, mensal, e essa é uma forma de tu ajudar de alguma maneira, sabe? Então é isso aí, é não se acomodar, tá com a cabeça sempre. Eu tô dormindo pensando o que eu vou fazer amanhã, sabe? Empreendedor é assim, ficar pirado, assim. A gente conseguiu se dar bem também, né? De trazer a Lisa para mostrar um pouquinho mais, né? Que dentro da nutrição, mesmo numa cidade pequena, que já tem um quantitativo de ex-alunos, né? A maioria dos nossos ex-alunos da nutrição são, né, daqui de Itaqui. Então, de trazer um pouco até de inspiração, né? Através do trabalho da Lisa, mostrando que as pessoas podem mais, né? E a gente é carente, na verdade, de muito serviço, de muita coisa. Então, não dá para desistir, não dá para se acomodar, e é importante pensar, né, nesses exemplos, buscar exemplos em outras áreas também, para que possa talvez estar empreendendo, inovando aí, e ganhando também o seu dinheirinho, pensando no seu futuro. Tá bom. Certo. Eu ia fazer justamente uma pergunta relacionada a isso, se tu tinha planos para o futuro de empreender em outra área, ou seguir com as Na verdade, se eu for pensar em empreender, assim, eu queria ser umas 30 pessoas e fazer tudo que eu queria fazer. Eu queria muito ter um restaurante de comida saudável, muito, muito mesmo. Só que eu não vou conseguir ter um restaurante de comida saudável sem estar lá, no taco, sem estar lá, tipo, tal coisa. Não tem como, né? Eu vejo que eu queria abrir uma lojinha de personalizados, da Bisanuto, que todo mundo me pede para comprar, eu digo que não é para comprar, porque é só para os pacientes. Enfim, tem muita coisa, assim, física que eu queria fazer e que eu não sei o dia de amanhã, não sei o que, né? Então, assim, são coisas que ficam na gavetinha ali, quietinho, mas que também não sei se em algum momento não vão surgir. Atualmente, o que eu penso, né? Em sempre continuar investindo no consultório. Eu fiz uma pós-graduação à distância de nutrição funcional. Eu quero ver se faço uma nova pós-graduação esse próximo ano. Eu compro cursos daquela plataforma da Ana Paula Pujol,
que são cursos de nutrição, várias áreas. Então, eu meio que me afundo todo ano. Na pandemia, eu fiz muito isso também. Tipo, mais uma vez, eu não tinha dinheiro, fui lá, paguei tantas vezes no cartão, porque pensava, vou me atualizar, vou estudar mais. Aprendi muito nas aulas, sabe? Então, todo ano eu renovo esses pacotes, faço esses cursos. Então, eu não quero parar, né? Eu sempre digo, se eu tenho 1 hora do meu tempo que eu posso estudar, eu aproveito aquele tempo e estudo. Às vezes, tem semanas que eu não consigo nem 1 hora, mas tá tudo bem. Eu vou vendo conforme a minha demanda, né? E o meu trabalho com a Joyce, eu só quero, né, que floresça, que cresça, que a gente consiga aí ajudar muitas famílias, porque é essa a nossa intenção. A gente não quer parar, a gente quer continuar gravando, a gente quer ter, a gente fala que é uma esteira de produtos, né? Uma esteira escadinha, onde nós vamos ter produtos de preços muito em conta, até produtos com valores um pouco mais altos, trabalhando sempre essa questão da área da nutrição, né? A gente sempre buscou trabalhar com crianças, mas a gente percebeu que o foco das crianças são as famílias, são os pais, né? Então, a gente precisa reeducar esses pais. Então, por isso que a gente traz esse lado realmente da coisinha mais prática, né? Que é o que está realmente funcionando agora. E a gente tem realmente outros projetos. A gente não consegue fazer tudo, né? É aquela coisa assim, a gente vai fazendo o que dá de acordo com o tempo livre, que é pouco. Mas eu acho que quem tem essa veia empreendedora, que eu não me dei conta quando tu me perguntou, eu não sei em que momento que ela aconteceu, a cabeça não para, sabe? Então, a gente está sempre pensando em inovar e tudo que a gente traz é de acordo com a demanda que a gente recebe. A gente não cria da cabeça a lancheira nutritiva porque vai dar certo. Não, deu certo porque a gente tinha uma demanda. E identificou essa demanda, né? Isso, coisinha mais prática, porque toda segunda eu faço minha organização da semana. E aí todo mundo, alguém me pergunta alguma coisa. Já está sempre postando alguma coisa realmente. Então, foram coisas que eu acredito que vão vir, né? O nosso público, o nosso nicho vai vir nos trazendo os problemas, as dores, e a gente vai trabalhar o conteúdo sempre de acordo com o que eles querem, né? É isso. Não é o que a gente quer, né? É o que realmente o nosso público pede. E, obviamente, que a maioria do público pede coisas que a gente já faz, né? Então, a gente já se identifica nesse sentido. É tu identificar um problema, identificar essa dor e tentar resolver. Eu acho que isso é fundamental. Lisa, quero te agradecer, tá? Quem quer saber mais, conhecer um pouco mais da Lisa Nutri, onde encontra você? Olha, o mais fácil na rede social, né? Lisa_Nutri, @Lisa_Nutri no Instagram. Lisa Nutri também tem no Facebook, mantenho ainda a página ativa. Tem menos, porque realmente o público está todo jogado lá, né? E também podem me encontrar no WhatsApp, no meu consultório, sou super acessível. Então, né, quem quiser me visitar, quem quiser saber como funciona o meu trabalho, pode ir até o consultório, né? Às vezes combina ali com as gurias, porque às vezes não tem um intervalo, assim, só para comer. Graças a Deus. Certo. Pessoal, PampaCast também encontra lá no Instagram, @PampaCast. E muito obrigada, curte lá, o que mais tem que falar? Toca sininho, aquele da lá e né? Fica aprendendo, Quer me dar tchau também? Tchau. Tchau, tchau. Até uma próxima.